Sejam bem-vindos, empreendedores, ao nosso podcast Do Zero ao Empreendedorismo. Um programa feito, desenhado para você. Estamos toda segunda-feira com convidados especiais que tiveram sua jornada. Talvez passaram pelas mesmas dores que você passou. E hoje estão aqui, transbordando conteúdo, as suas experiências de vida, para que você, empreendedor, não se sinta sozinho. Vou apresentar a vocês quem está conosco hoje. Sejam bem-vindos, Adriana, meu querido Pedro, muito bom ter vocês. Eu vou falar um pouco dos nossos convidados. Vou começar sempre por quem... E pelo princípio, que é quem veio antes. Sempre que eu conheço a Adriana há mais tempo, então é sempre honrar o princípio de mais tempo de amizade. Ela que é casada, mãe de 6 filhos, avó de 5 netos e também bisavó. Ela construiu a trajetória com muita fé, coragem, ousadia empreendedora, mas muito trabalho. Ela já está empreendendo há mais de 13 anos. Aliás, desde seus 13 anos de idade. E já passou por muitos segmentos diferentes. Porém, ela tem deixado o seu legado, aprendizado, com resiliência em empreendedores. Visão ampla sobre negócios. E há 11 anos, ela está diretora de vendas da maior empresa feminina, Mary Kay, onde realiza o seu propósito de desenvolver e potencializar mulheres. Forma líderes e mostra que toda mulher pode transformar a sua vida quando decide acreditar no próprio potencial. Adriana, seja bem-vinda, querida. Olá, boa noite a todos. Uma honra, né, o convite de Nirlane, quando ela falou, fiquei assim muito feliz, né, por poder fazer parte e entender o foco e o objetivo, né, do qual você falou, desse podcast, que é ajudar outros empreendedores, né, incentivar, apoiar quem está começando, quem já está aí na caminhada, né? Eu achei lindo, maravilhoso, muito obrigada. Trajetória sua linda, vamos falar sobre isso, porque você hoje, a sua história já ativou muitas pessoas. Daqui a pouco a gente chega lá. Quem é o nosso convidado? Ele se chama Cauê Pedro. Me corrija, por favor, viu? Se eu estiver equivocada. Ele que é servo de Deus vivo. Está MEI. É formado em teologia pela Cefo, São Paulo. Depois ele explica direito a faculdade que ele fez. E também empreende digital, cursando PNL. Conferencista na área de desenvolvimento pessoal e captação ministerial. Atua também como palestrante, apaixonado pela família. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado desse podcast do Zero ao Empreendedorismo. Obrigado, Nirlane, por este convite, poder estar aqui compartilhando um pouquinho de nossa experiência, daquilo que a vida tem nos ensinado. Nós temos aprendido a praticar e colocar isso na pauta. Então, sou muito grato por estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado também, prazer conhecer também. Prazer. É uma alegria poder partilhar junto contigo essa mesa tão seleta. Obrigado ao Pedro, que está na sonoplastia, meu xará. Obrigado, Helena. Para mim é um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso, principalmente dos empreendedores que estão sedentos. Adriana, eu vou começar por você, minha amiga. Tem uma trajetória linda aí. Você trouxe, só na sua apresentação, já dá para a gente falar aqui o podcast. O nosso empreendedor que nos acompanha, sua maioria, estão começando, mas são aqueles, Adriana, que se sentem desencorajados. Primeiro desafio, fecha. Aí muda de segmento. Tenta 1 mês, 2 meses, fecha. O que você diria para esses empreendedores, amiga, que nos acompanham, que não sabem o que quer? Nossa, uma pergunta aí, dá pra gente falar tanta coisa, mas ao mesmo tempo aperta um pouco, porque
quem de nós também nunca pensou em desistir? Tá? A gente começa, eu gosto de ser muito realista, né? Passar aquela imagem, não, eu sou empresária, empreendedora e comigo foi tudo top. Não foi. Muito pelo contrário. A gente já pensou em desistir várias vezes. Por isso que eu gosto de uma fala de Cora Coralina, que ela diz também, né, que ela já pensou em desistir várias vezes, só que ela não levou a sério, né? Então, minha dica para você começar a pensar, né, antes de desistir, pausa, respira, né? Poderia dizer muitas coisas, mas no momento que você está pensando em desistir, é porque talvez você está achando que é por você, só por você, que você não consegue, que você não tem capacidade, que você não tem potencial. E não tem nada a ver com isso. É o cenário para todos, grandes e pequenos. Só que os pequenos têm mais dificuldade. Então, quando eu digo pausar, talvez uma coisa de um dia, de 2, porque, de repente, você tem uma oportunidade grande, né? Uma porta se abre e você tomou uma decisão repentina, sem pensar, com o coração, com a dor, né? Eu admiro também que às vezes algumas pessoas falam, eu encerrei esse ciclo e vou começar outro. Tá tudo bem. Mas pensa primeiro, vê o que é que o seu coração está querendo. Às vezes é só uma pedra no caminho. As dificuldades, elas moldam a gente para melhor, ajuda você a ficar mais forte, para não cair na próxima. Então, vamos analisar o quadro, né? Aonde é que está doendo, né? Será que é, exemplo, uma das coisas, né, que os empreendedores dizem muito, eu não tenho dinheiro para investir, né? Talvez o meu negócio está morrendo porque muita gente fala sobre isso, porque eu não tenho dinheiro para investir. A outra é a mãe que está lá com a casa, o filho, não sei o quê, eu não tenho tempo para desenvolver. Né? Então, são várias situações. Primeiro, identificar onde é que está o problema. E depois, com calma, a gente vai procurar saber. De repente, você não tem o dinheiro, mas você pode trabalhar fazendo a venda antecipada. Exemplo, eu vou dar um exemplo simples, porque é o que eu faço. Como diz o povo, eu vendo batom. Né? Eu trabalho com cosméticos há 11 anos, né? Na Mary Kay, né? Porque eu já trabalhei com outras marcas. E às vezes, de repente, você pode montar uma rifa, ou vender, né, a venda antecipada, pegar o seu catálogo de produto do que você vende e levar para uma amiga e dizer, oi, Nilane, tudo bem? Olha só, tem uma novidade para te contar, estou empreendendo, comecei um negócio agora, só que eu não tenho como montar o meu primeiro pedido, minha primeira, abrir minha empresa. Será que... E aí eu escolhi você para ser minha madrinha. Será que você poderia comprar um batom ou qualquer outro item da sua necessaire que está faltando, você comprar na minha mão e me ajudar pagando antecipado para ajudar eu a fazer o meu primeiro pedido? Não é certo que todas as pessoas vão fazer isso. Mas se você fizer, porque no número de empreendedorismo a matemática é forte. O número de pessoas que você oferece, que você fala, um não vai querer, 2 não vai querer. Vamos supor que você tenha 5 para cada 9 nãos, né? Então, ainda ele existe. E eu falo sobre essa dica porque algumas pessoas que chegam para mim, que querem ser consultora, que querem empreender na área da beleza, e não tem nem R$57 para comprar, fazer o seu primeiro cadastro, eu ensino essa forma e quem vai lá e consegue colocar em prática, né, consegue êxito, né? Eu falando uma forma, uma possibilidade, se fosse essa o dinheiro. Mas é por isso que eu falei, a primeira coisa é calma, segundo, você vai lá e analisa realmente qual é o seu problema, e às vezes é a falta de tempo, é outra coisa, como que a gente pode organizar? A dona de casa, ela tem uma vida e não para. A rotina dela dentro de casa, com filho, com pia, com roupa, e não é só isso, é a feira do mês, né? De dentro, de fora, tudo tá sobre ela, e ela não tem esse tempo, mas de repente tem como a gente organizar, fazer uma agenda, né? Vamos deixar o dia de lavar roupa, juntar para um final de semana, para sobrar tempo, começar ali, colocar todo mundo, pedir ajuda em casa. A gente precisa pedir ajuda, gente. Ajuda é uma coisa importante. Não estou dando conta aqui, vamos dividir as tarefas. Será que você pode fazer isso? Porque às vezes uma hora você sentada, hoje em dia, e Pedro vai falar aqui do né, digital, do online, talvez, né?
Mas às vezes 1 hora com o celular que você conseguiu parar ali, né? Sentei agora eu vou trabalhar 1 hora por dia. Então é isso, é identificar o problema e manter a calma. Gostei de uma palavra sua, pedir ajuda. Pedir ajuda. A gente não gosta. Eu vim de uma família, meu pai é muito orgulhoso. Foi, né? Hoje não está mais aqui entre nós. Pedir ajuda para algumas pessoas como se humilhar. Se humilhar. Eu sou diretora de vendas, trabalho com a multinacional, mas às vezes eu peço, Nirlânia, estou querendo expandir mais um pouco, querer novos clientes, querer mais consultoras, ajudar. Você tem alguém para me indicar? Aonde que isso vai me diminuir? Não vai. Né? Se eu pedir a Pedro, né? Você tem uma mulher aí que você conhece, que está querendo empreender, né? Que você queira me indicar, para que eu pegue na mão dela e vamos nós duas. Construindo pontos, né? Construindo. É isso. Quebrar um pouquinho o orgulho. O orgulho, perfeito. Pedro, e você, meu amigo? Compartilhando um pouquinho dessa trajetória como empreendedor. Olha, eu achei muito produtiva a fala da minha amiga, porque ela colocou um ponto que muitos se bloqueiam, que é o caixa rápido. Que, na verdade, a pessoa não tem recurso, mas ela quer empreender. Então, cria um sistema de caixa rápido. E esse caixa rápido, uma das vezes, se faz com conexões, com amizade. Usa ali o ciclo de amizade, amigos, vizinhos, parentes. Tem que quebrar as objeções. Os maiores entraves do empreendedorismo é a objeção da venda em si, tanto no orgânico quanto no online. Você tem que aprender a quebrar as objeções, e elas começam na sua própria mente. A objeção já está dentro de nós. Nós temos que já começar a quebrar ela dentro de nós. A objeção não está fora, ela está dentro. Fora está o mundo que você tem que romper. Então, eu particularmente, muito cedo comecei a empreender. Tinha essa vontade de empreender. Eu lembro que eu tinha uns 12 anos, eu acho, uns 13 anos, andava de skate, jovem, aventureiro. E eu e uns amigos compramos algumas camisas, estampas. Eu morava em São Paulo, sou oriundo de São Paulo, Mogi das Cruzes. Somos. Você também é Eu vim de paulista? São Paulo. Né? Eu sou conquistada. Eu sou legal. Conquistada por conquista. Perfeito. Eu tenho 2 anos que estou aqui, vai fazer 2 anos, na verdade, em Vitória da Conquista. Mas nessa minha infância, eu estava na onde fui nascido, que é Mogi das Cruzes, e compramos umas camisas sem estampa, e falamos, vamos fazer silk? E nós tínhamos um nome que nós inventamos, né? Uma marca nossa mesmo, eu e mais um amigo. E deu super errado. As camisas ficaram horríveis, não ficaram boas. Mas o interessante é que a gente saía na rua oferecendo para as pessoas com a vontade de vender. Não vendemos nenhuma camisa, mas usamos todas as camisas. Foi meu primeiro contato com empreendedorismo. Não foi, tipo, abrasivo, mas foi disruptor. Para mim, quebrou uma objeção. Eu falei, eu posso, porque nós criamos do zero. A gente arrumamos a luz, compramos a tinta, tudo naquela coisa bem, como é que fala? Artesanal. Processo todo artesanal. E eu tinha 13 anos só. E nem mãe, nem vó sabia disso. Era só eu e ele mesmo, vamos fazer e tal, e deu errado. Mas foi bom. Foi bom porque isso desenvolveu minha vida. Depois eu tentei construir, com 16 anos, eu comprei shapes de skate liso, e eu arrumei um amigo que era grafiteiro, e ele pintava os shapes. Esse eu vendi alguns. Ele pintava os shapes, e eu ia vender esses shapes de skate, porque era aonde eu estava. Então você também tem que descobrir o seu nicho. Eu acho que para você empreender, você tem que descobrir o seu nicho. Né? Ou deixar o nicho descobrir você, porque às vezes você fica pensando em coisas distantes, e às vezes está do seu lado um grande desenvolvimento. Aqui nós temos uma representante de uma multinacional, a Mary Kay, que ela proporciona para você que não tem recurso, que não tem capital, que às vezes não tem uma vitrine, ela vai te proporcionar tudo isso. Você só tem que ter o pitch da venda, você fazer a sua venda. Então eu acredito nisso, que a questão do empreender, ela começa na quebra de objeção. Acho que você tem que acreditar. Mesmo quando tudo parece ser não, você tem que ir adiante. Você tem que desenvolver. Então, meu começo foi aí. Depois a gente vai continuar partilhando, Sim, né? sim. Mas foi desde jovem, quebrando, dando tudo errado. Nenhum desses 2 negócios deu certo. Mas eles deram o start para mim acreditar que eu posso chegar onde eu estou. E onde eu estou, eu quero chegar muito mais além, porque na verdade eu não cheguei aonde eu quero chegar. Perfeito, é isso aí. E a Diana, conta um pouquinho sobre sua trajetória, minha amiga empreendedora.
Quando começou? Como foi? É legal. Eu falo que foi nesses alguns anos de vida, né, que eu tenho, foi uma das experiências mais incríveis no ramo dos negócios. Porque quando você começa a empreender, né, se eu perguntar aqui o que é empreender para cada um tem a sua visão, né? Mas empreender para mim foi me tirar de uma caixinha muito pequenininha, desde a mentalidade, desde as ações, desde, sabe, a mesma coisa. Será que é para mim? Será que eu consigo? Eu não sabia maquiar, né? Apesar que hoje não estou maquiada, mas eu amo me maquiar. Eu amo maquiagem. E eu não sabia, achei que não era para mim. Minha diretora me maquiou pela primeira vez e eu, nossa, fiquei me sentindo horrível, uma palhaça. Eu falei, não, pedi para ela desculpa, eu fui lá no banheiro, lavei, tirei. Então, para você ver que é um processo, a gente vai aprendendo tudo. Ninguém nasce sabendo nada. A gente nasce sabendo chorar. Mesmo assim, com incentivo do médico, né? Dá um tapinha lá. Então, assim, tudo é aprendizado, tudo tem como aprender. Quando eu comecei por uma... Essa parte eu gosto muito da minha história. Porque talvez, se não fosse isso, eu não teria chegado onde eu estou hoje. Minha filha sofreu um acidente de carro, né? Tinha poucos anos nessa época. E ela quebrou o pescoço em 3 lugares. Ela não gosta que eu falo assim, porque tem os negócios, né? T1, T2, né? Aquela coisa toda, eu não lembro o nome. E ela quebrou e ela ficou tetraplégica. E aí eu trabalhava na prefeitura, eu era de uma outra multinacional, né? Que era a Herbalife, que eu gostava muito na época também. E aí eu saí desse para poder cuidar dela. Toda mãe, né? Lógico que abriria mão de qualquer coisa para poder cuidar da filha. Então eu fui para essa trajetória. Só que como eu morava lá em Biguara, no interior, uma cidade pequena, não tinha muita coisa, eu coloquei ela numa bolha e entrei dentro. Achei que a maneira de cuidar dela seria essa. Depois a gente precisou vir para Vitória da Conquista por causa da fisioterapia, né, entre outras coisas. Aí meu marido trabalhava aqui e a gente resolveu vir embora. Só que quando eu cheguei em Conquista, aí que deu aquela, como se diz, eu já tinha saído de 2 trabalhos. A situação estava no vermelho, não, vermelho era a parte bonitinha da história, né? Lá embaixo. Há muito tempo sem produzir financeiramente, mas os gastos continuavam. Eu ainda saí de um lugar onde eu tinha minha casa, vim morar de aluguel aqui, o custo de vida na cidade aqui, né? Porque lá a gente ganha um alface, um pimentão, um tomate. Então o custo de vida aqui realmente aumentou. Aqui é ônibus para todo lugar, que a gente não tinha essa necessidade lá. E aí começou o que fazer quando eu cheguei aqui, né? A mente de quem sempre empreendeu, de quem sempre trabalhou, não fica quieta, né? Fala, o TDAH da gente, né? Não deixa a gente. Sim. E aí aquilo ali eu precisava, através de uma oração na madrugada, eu estava orando e pedi a Deus, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso começar alguma coisa, só que eu não sei, a mente eu estava focada nos problemas, vamos resumir, estava focada nos problemas, eu não sabia como chegar na solução. Então, eu fui recorrer, quem mais sabe, né? E lá na madrugada, orando, eu pedi a Deus, Senhor envia alguém para me dizer alguma coisa, para me dar uma direção para onde eu devo ir, porque eu preciso ganhar dinheiro e não posso trabalhar. Olha a loucura, né? Porque eu tinha que levar, ela dependia da gente para comer, a gente estava com comida na boca, aquela coisa toda, né? Então, eu tinha que trabalhar de alguma forma, mas sem deixar ela, porque eu levava ela na fisioterapia, eu levava no dentista, eu levava na terapia, eram vários procedimentos que precisavam, então, aí eu pensei, eu posso fazer alguma coisa pelo caminho. Enquanto ela está dentro da fisioterapia, eu posso estar fazendo alguma coisa, vendendo alguma coisa. E foi nessa madrugada pedindo a Deus, quando foi no outro dia de manhã, no domingo, foi no sábado à noite essa oração, no domingo de manhã, meu pai, na Praia Grande, a família toda é de vendas, me liga, oi filha, o que você está fazendo aí? Eu não contei muito porque eu fiquei com medo de ele ficar preocupado, né? Eu falei, pai, por enquanto, não estou fazendo nada, estava fazendo bolo.
Eu fazia bolo para vender, né? Fazia de casa, não estava fazendo nada, fazia bolo, né? E foi a maneira que eu encontrei, porque eu não precisava sair de casa. Fazia bolo, outras coisinhas. Fiz um curso de confeitaria ali rapidinho, né? Então, assim, eu sempre fui buscando, eu sempre fui inquieta, sempre fui em busca de alguma coisa. E aí, ele falou assim, filha, por que você não volta para as vendas? Eu falei, você sabe por quê, filha? Venda, você tá ali com o seu produto aqui dentro, você foi ali, e daqui a pouco você volta pro dinheiro da feira, da carne, da verdura, do remédio. Venda é um retorno rápido. E eu falei, mesmo, né, pai? Às vezes a gente tá naquele dia, sabe, tem um boleto, um negócio para pagar, e você fica, cadê o dinheiro? O dinheiro tá na ação que a gente precisa fazer. É isso aí. E aí foi ali que eu tive o start. Só que aí, vender o quê? Porque eu já tinha trabalhado em várias companhias, eu queria algo a mais. Eu queria algo que... E um dia, num salão, eu vi a cabeleireira falar que ela vendeu para uma pessoa R$1.300. São 11 anos atrás. Gente, que produto é esse que uma mulher compra tudo isso? Fiquei cá comigo, eu fui futucar ela, enfim, a história é grande. Mas eu falei, se ela, que é uma cabeleireira que não é das vendas, bater do porta a porta, porque eu já fui de porta em porta trabalhando com vendas. Minha família fala que eu comecei a vender quando eu saí da maternidade. Eu estava vendendo a fralda, cordão umbilical, né? Então, eu sou apaixonada por isso. Eu fico me imaginando se eu tiver que fazer outra coisa, como será? Eu vou estudar e vai dar certo. Mas, e aí minha história começou assim. Comecei a vender Mary Kay para poder não abandonar minha filha, para poder cuidar dela. Até porque eu não tinha como. Quem que ia cuidar dela, né? E aí, quando eu levava ela para fisioterapia, ia ali com a bolsinha com batom, com alguma coisa. E aí eu comecei a falar, todo mundo perguntava uma tal base da Mary Kay. Aí eu fui entender o que era base, que eu não usava, né? Foi um mercado novo, comecei assim. Não tinha dinheiro para fazer o cadastro na época, não tinha. Aí fui onde pedi ao marido, pedi o patrocínio, pelo menos o cadastro, né? E depois, quando eu entendi que para vender muito eu precisava ter produto, essa é uma regra, né? E aí eu fui lá, fiz um empréstimo no banco, peguei R$2.000, são 11 anos atrás, comprei tudo de produto. 7 meses depois eu estava com a pronta entrega, tinha rotatividade, mas eu já tinha rodando e fazendo dinheiro, eu tinha 14 mil em produtos em caixa, fora o que eu girava e que eu precisava de dinheiro. Me tornei diretora, porque nessa empresa você pode entrar como consultora, pode se tornar diretora e crescer aí acima. Então, eu tô há 11 anos aqui, eu falo, foi assim, comecei sem dinheiro, mas comecei com vontade, mas eu fui procurar saber o que eu precisava fazer para dar certo. Vinha os DVD antigamente, eu coloquei no DVD. Quando eu tô assistindo o DVD, eu vi aquelas mulheres executivas, arrumadas, aquelas mulheres fazendo aquela sessão, demonstrando. Falei, gente, isso não é para mim. Minha pessoa entrava debaixo do caminhão, né, de carro, para mexer em algumas coisas. Eu falei, não, isso não vai dar certo. A gente sempre coloca isso. O problema estava onde eu coloquei. O problema, né, o povo fala, ele não existia, a gente cria, né? Às vezes a gente criar a solução, eu ficava, mas eu fiquei assistindo aquele DVD, terminava, acabava, terminava e acabava. Eu preciso aprender a fazer isso, né? Eu fui assistindo, foi um pouquinho, vomitando, não tinha aquele jeito, aquela coisa. Anos depois, eu na Mary Kay, me formei diretora, tá? Eu lá fazendo os eventos, todas no salto, cabelo. Aí eu aprendi, aí eu amei, né? Eu aprendi aquele cabelo, caixa, escova, unha até hoje. Eu sou apaixonada por... Não tinha, as unhas vivia curtinha. Então, assim, Mary Kay não mudou só o financeiro, Mary Kay mudou, por isso que eu falo que empreender para mim é abrir a caixinha. Eu entendi que o que eu não sabia fazer, eu podia aprender, e o que eu aprendesse, eu poderia compartilhar. Então, foi aprendendo e ajudando outras pessoas. Criei uma equipe de vendas grande que me ajudou a me tornar diretora, né? E hoje a gente continua aí. Tenho minhas consultoras, né? Tenho minha equipe e continuo sendo consultora. Eu continuo vendendo, né? Ativa, né? Cliente chama, vou lá atender, né? E são 11 anos fazendo isso. E o melhor de tudo isso, continuo cuidando dela. Ela precisou ir para Brasília fazer uma cirurgia.
A previsão vai ficar um mês. Eu falei, não tem problema, o bom de empreender é esse, né? Eu posso escolher o horário, posso fazer, fui para lá, todas as vezes que ela viaja, para Salvador, para não sei para onde, eu vou com ela. O trabalho meu eu posso fazer de qualquer lugar. Então, tem uma coisa que eu queria e estou aí até agora. Perfeito. É uma história de superação, Sim. de coragem, garra, né, Pedro? Muita coragem. Um exemplo de mãe, né? De batalhadora, um exemplo de empreendedora. Eu achei bonito. Ela pegou o combustível da dor. Ela fez a dor um combustível para ela ir adiante. Então, isso é maravilhoso. Ela tem essência, né? Então, você que está assistindo aí está recebendo uma energia maravilhosa, né? Está recebendo algo real, algo verdadeiro, algo que tem propósito, né? Não é só sobre o dinheiro, Não. né? É muito mais do que isso. Você viu? Existe muita coisa. Porque as pessoas, às vezes, elas querem ver o empreendedorismo só como lucro, mas você precisa aprender a construir valor. Você construiu valores. É. Por isso que você tem lucro. Porque você deu primeiro a visão do valor. Seu negócio tem valor. O valor do seu negócio tem nome. A coisa mais valiosa que você deixou bem claro é o amor que você tem pela sua filha e o cuidado por ela. O empreendedorismo foi o disparo para que você pudesse trazer os recursos. E hoje disso você faz sua manutenção. Parabéns. Coisa maravilhosa. Ouvir histórias como essa nos deixa muito motivado e feliz. Então você está recebendo um presente nesse podcast. Parabéns, Leilane. Percebe que quem ganha somos nós, empreendedores. Todos nós. Quem aqui, a gente que agradece por vocês estarem aqui. Eu já queria convidar vocês aí para dar o like aí. Esse vídeo merece um like, merece um joinha, merece um compartilhamento, merece um compartilhamento aí, porque isso aqui é ouro. É ouro puro. Perfeito. Meu amigo Pedro, e você? Conta um pouquinho sobre, além dessas experiências, também que você está aí, tá aí com material. Sim, interessante que eu queria. Riquíssimo. Bastante Aqui é a coisa. tecnologia, não é? Ele conversando e eu aqui olhando tudo, né? Eu achei interessante, eu vou fazer na prática, não tá combinado não. Tá, espera só um minutinho. Tem minha mochila aqui. Aqui é minha mochila. Tá? Mas ela disse que aonde você for, você deve pegar o seu negócio. Não, eu queria um pouco Isso mais de na água. prática. Olha, hoje eu trabalho com vários modelos de venda, mas hoje eu trabalho com produtos importados, perfumes árabes, tendência. Tá aqui, Conheço. ó. Tá aqui, Gente, que caixa linda. ó. Ela acabou de falar algo que pode pegar. É real. Você tem que ter o produto à pronta entrega. Porque às vezes você não sabe a necessidade. Olha, Você está vendo aqui. ó. Eu saí para fazer um podcast. Eu já estava com Essa caixinha. Tenho que pegar os meus filhos no colégio, mas eu não sei onde está a oportunidade. A oportunidade pode estar na porta do colégio, pode estar conversando com um amigo, com uma amiga. Olha esse latáfo que maravilhoso. Então, Muito boa, gente rosa, né? E esse é a minha Yara maravilhoso. Então, assim, o que ela falou é pura verdade. Onde você vai, você tem que estar com o seu produto ou com a oportunidade de venda. Então, quem quer empreender, ele tem que estar preparado para a oportunidade. Você nunca sabe quando ela vai aparecer. Então, você que trabalha com vendas, você pode começar, você pode vender um carregador de celular. Eu trouxe como exemplo, tá? Isso aqui. Um carregador de celular, de iPhone, de Samsung, de Xiaomi, de Motorola. Não importa o tipo de aparelho. Você tem que ter um fone de ouvido, um cabo de dados. Todo mundo tem necessidade. A venda nada mais é do que você sarar a dor de alguém. Então, o perfume vai deixar a pessoa mais perfumada, deixa a pessoa um pouco mais apresentável. A maquiagem deixa a pessoa mais, aumenta a estima. Aumenta. Então, você vende estima. Você vende estima. Porque a dor da pessoa é a baixa estima. A maquiagem, o batom, é a autoestima. Então, você cura a dor daquela pessoa. Como? Vendendo autoestima para ela. Um batom, uma maquiagem, a gama de produtos. E toda a sociedade tem uma dor. Então a venda, ela tá aqui para sarar uma dor. O empreendedorismo é para curar dores. É isso que você tem que entender. Se você está empreendendo, você tem que ver que tipo de dor você quer curar. Se é uma dor na área digital, se é uma dor no orgânico, né? No digital que eu digo, é você trabalhar pela internet. Você descobrir qual é o caminho que você vai entrar ali para ajudar pessoas pela internet. No orgânico, é isso aqui que nós estamos fazendo, é o pessoal presencial.
né? O porta a porta, o tete a tete, é o olho no olho, é isso daqui. Então, você tem que ver qual que é a dor. Que nem, olha, minha amiga tá aqui do meu lado e tá com uma dor. E ela falou que a dor dela no aparelho, o aparelho, tum, caiu. Ela já tá com uma dor. O que que ela vai precisar? Trocar de aparelho. Olha, Diana, Olha, a oportunidade, Diana. Ela vai precisar de trocar de ela vai precisar de trocar de aparelho. Olha só. Então, eu trabalho também na área. Eu também atendo a necessidade de pessoas que querem trocar de aparelho celular, quer comprar um iPhone, quer comprar um Xiaomi, um Samsung, um Motorola, não importa. Então, olha do meu lado a dor, olha só, gente. Mas é sério, a gente nunca sabe aonde a dor está e as pessoas às vezes precisam de você. Então você é uma boleira, você vende bolo. A pessoa não sabe fazer bolo, então você isso aqui são particulares, esse telefone, tá, gente? Eu só tô dando um exemplo porque eu trabalho com a venda de telefone, mas eles são particulares. Até mandei mensagem pra minha esposa, falou, ó, peguei seu telefone, tá? Seu celular hoje, tá? Peguei o seu. Esse aqui é o dela. Mas esses outros são todos para venda também. Que eu entrei num mercado chamado Swap, que é um mercado de troca. Você dá o seu aparelho, a gente avalia ele e troca o seu aparelho. Existe uma gama muito grande hoje no mercado. Eu posso pegar o aparelho. Pois é. Eu posso pegar o seu aparelho, avaliar, tiro o valor dele, abate e você pega um aparelho novo ou pode pegar um outro aparelho que esteja também na minha condição por um valor muito mais baixo. Você não precisa investir 7 mil, 6 mil para comprar um iPhone. Um exemplo. Ou qualquer tipo de outro aparelho. Então, enfim. Então, o que eu penso é o seguinte. Você tem que estar preparado. A oportunidade está com você. Aonde você anda, existe uma oportunidade. Acredite nisso. Aonde você está, existe uma oportunidade. Eu só preciso de uma oportunidade. Então, você precisa só de você, porque a oportunidade está com você. Agora, você precisa encarar ela. Você precisa estar preparado para ela. E o empreendedorismo chama isso. Ele chama isso de mim, ele chama isso de você. Você se preparar para a oportunidade. Eu me lembro bem, e vou finalizar minha palavra para não ficar mais muito delongado, mas em 2017 eu era gerente de uma empresa, de uma companhia, uma multinacional, a Brasil Gás. E eu era gerente dessa empresa, aqui mesmo na Bahia, na cidade de Piauí. E ali foi algo maravilhoso para mim. Mandar um abraço também, um beijo no coração pro Jader. Inclusive ele vendeu a empresa ali na região de Piauí, toda a região sul. Mas eu fui gerente ali por um ano. E aí, sabe o que aconteceu? Eu cheguei num momento que eu era gerente, eu dava ordem, eu tinha o controle, eu tinha posição, mas eu não estava me sentindo realizado, por incrível que pareça. E eu via que o meu salário era limitado. Porque você trabalhava, fazia tudo, mas tinha um teto, né? Tinha um piso e tinha um teto. E não que eu estava reclamando daquilo, mas eu sabia que alguma coisa em mim estava me travando. E depois que conseguimos organizar a empresa, eu pedi demissão da empresa. E aí, conversando com ele falou, você vai fazer o que, Davi? Eu falei, vou vender brigadeiro. Olha só. Conversei com a minha esposa falou, eu vou fazer brigadeiro gourmet. A gente já tinha conversado, né? Eu falei, você faz e eu vendo. Decidimos que ela ia fazer os brigadeiros gourmet e eu ia vender brigadeiro na rua. Então eu deixei a posição de gerente de uma multinacional, com uma empresa super grande, que é Brasil Gás, ou Ultra Gás, conhecido no Brasil, né? Uma posição para vender brigadeiro. Uau! Parece, nossa, você desceu o nível. Não. Pelo contrário, eu subi o nível. Vocês não imaginam como eu subi o nível. As pessoas têm uma mentalidade errada, achando... Porque o tipo de produto que você vende não define quem você é. Não define o seu caráter. Não define o seu potencial. E eu vendendo brigadeiro, criei um network imensurável. Porque eu entrava em clínicas, eu andava na rua. Uma coisa que eu quero recomendar a vocês. Vocês precisam entender como funciona o mercado. O mercado é aquecido do tipo de produto que você vende. E eu, como vendia no centro ali da cidade, eu já descobri qual era a parte fria, qual era a parte morna e qual era a parte quente da cidade. Mas isso é só na prática. Você tem que colocar a mão na massa para você entender o que está acontecendo, né? Nós chamamos de feedback, que é que você vai entender o que está acontecendo. E eu, vendendo os brigadeiros, investi, ganhei um bom dinheiro, comprei roupas. Comecei a vender os brigadeiros, comprei camisas, comecei a vender camisa para os amigos. Desses brigadeiros, essas camisas, eu montei uma loja de roupa. Montei uma loja de roupa e coloquei minha esposa para ficar na loja de roupa, de camisa, aluguei um ponto, loucura minha, e continuei vendendo brigadeiro. Deixei os brigadeiros... só uma coisa aqui. Um dia vendendo brigadeiro. Entrei numa loja de uma amiga minha, uma loja sofisticada da Carmen Stefan. Uma loja maravilhosa.
Entrei na loja dela, a dona, minha amiga pessoal, eu tava conversando com ela sobre coisas atípicas, outros assuntos, e uma cliente, uma madame, entrou, interrompeu nossa conversa e disse pra ela assim: ô fulano, dispensa logo esse vendedor de brigadeiro que eu tô precisando de atenção, queria que você me desse uma atenção. Nossa, compra logo um brigadeiro dele. Eu tava com a bandeja de brigadeiro gourmet na mão, que era bem bonita, uma caixa de madeira, bem legal, tinha um perfume maravilhoso de chocolate, coisa linda. E essa minha amiga olhou pra ela e disse assim: quem a senhora pensa que é? O que você falou agora? Uma, ele não tá vendendo brigadeiro pra mim. E outra, ele é meu amigo. E terceiro, eu tenho muitas funcionárias aí para atender a senhora. A senhora deve dar respeito a ele, porque ainda que ele estivesse vendendo brigadeiro, ele está trabalhando. Mas eu entendi que aquele argumento dela foi com desdém. É um simples vendedor de brigadeiro. Então não deixe que o argumento ou a humilhação das pessoas bloqueie seu desenvolvimento. Não deixe que muitas pessoas negativas, pessoas pragmáticas, contrárias, venham atrapalhar o seu potencial ou desanimar. Acredite no seu potencial. Acredite no seu produto. Acredite no seu negócio. Acima de tudo, acredite em Deus, porque Deus colocou a capacidade em você. Deus colocou a coragem em você. O empreendedorismo, a veia para vencer, está dentro de você. Pode acreditar nisso. Você é mais do que vencedor. Vai à luta. Não deixa nenhuma dessas situações te desanimar. E eu prossegui com aquilo, entrei no ramo de vender relógios, parei de vender o brigadeiro com o tempo, porque queria algo que me escalasse mais, precisava escalar mais meu negócio. Fui vender relógios no fundo do meu carro e assim por diante. E aí a próxima história eu continuo, porque vai vir na pandemia, que é um ponto que eu queria abordar aqui, mas eu queria só parar por aqui e dizer para você acreditar no seu potencial, não deixar que as pessoas menosprezem o seu produto ou menosprezem o seu trabalho. Acredite no seu negócio, acredite no seu potencial. Perfeito. A história de empreendedorismo é isso. Cada um com o seu processo, né, Adri? Com sua história. Mas eu vejo aí nos dois, por coincidência. Aliás, não existe coincidência. A gente percebe que as energias, a frequência é interessante, viu? Vocês dois boa. tinha que ser vocês dois. Era o perfil certo pro nosso bate-papo, porque no podcast passado tá falando sobre isso, a coragem de ser vulnerável, de assumir a sua vulnerabilidade. Já as máscaras, ninguém sustenta máscara por muito tempo. E eu defendo muito isso, sabe, Adri? Eu chamo Adri que somos íntimas, né? Conheci, tem muito tempo com essa Adriana. E uma das minhas filosofias de vida é fazer dinheiro e empreender sendo você mesmo. Eu vejo que você trabalha isso muito forte. Você falou uma coisa que eu gosto. Eu queria, né? Não é uma coisa que também está num projeto, né? Mas teve um tempo atrás que isso ardia. Não parou de arder, deixei para lá. Porque quando a gente quer fazer muita coisa, às vezes a gente não consegue. Exato, focar. E aí eu queria fazer um programa. A verdade, como ela é. Porque tem a verdade contada pelos outros, né? Que a gente acredita na verdade. A gente está vivendo um mundo hoje das redes sociais entre a mentira que existe por detrás. Né? Hoje mesmo, eu tenho dificuldade quando eu venho fazer alguma coisa assim aparecer. Não é uma dificuldade, por causa que eu sei o que vai causar lá. As pessoas já acostumaram me ver maquiadas. Mas eu não ando maquiada 24 horas por dia. Eu amo isso aqui, skincare. Eu sou a louca do skincare. Eu, de manhã, de tarde, de noite, é vitamina, hidratante, né? Porque eu sou da família lá que a gente brinca do maracujá de gaveta. Todo mundo é muito enrugado, a pele muito... Minha família, então eu puxei todos esses traços. Então eu sou fã disso. E aí eu queria criar esse programa, por quê? Porque a gente fala muito, a gente não fala, na verdade, muito da nossa verdade, da nossa rotina, como que a gente é. Né? Como que uma diretora da Mary Kay chega aqui sem maquiagem? Eu ainda não resisti para só máscara de cílio e um glossinho. Mas por quê? Porque eu quero mostrar. Eu tô já tem um tempo nessa pegada de mostrar que não é todo dia que a gente tá assim, né? Às vezes você não tem tempo, às vezes você... Eu tô na menopausa. Gente, outro dia lá no evento... esqueci o nome do evento. Da Conquista Beauty. Sim, eu fiz uma maquiagem, mas eu tava suando.
graças a Deus, a maquiagem era Mary Kay, que não derreteu, mas eu molhei o rosto todo. Então tem dia que eu tô com muito calor, né? Aí eu comecei a falar um pouco disso, queria falar um pouco disso, sobre, sabe, aquele dia, outro dia eu postei lá em casa, eu fritando um ovo para comer no almoço. Porque postar o camarão, postar, né? De vez em quando eu começo a andar na contramão do negócio. Sim. E aí o povo fica, nossa, né? Cada dia você vai pegando uma coisa aleatória da verdade, né? Outro dia eu fazia muito vídeo lá na piscina, né? Tem um condomínio lá, tem uma área de lazer muito. Eu comecei a não postar mais. Por quê? Porque eu fico postando, eu moro num condomínio, sim, e aí? A maioria não mora, né? Então eu tô postando pra quê? Às vezes, pra ostentar, né? Às vezes eu gosto muito a parte das árvores, do verde, eu posto. Eu não consigo, porque é o verde, é a natureza, né? Mas outras coisas eu já parei de postar, né? Por esse motivo, eu gosto, porque eu não tô lá na piscina todo dia, eu vou ficar guardando a foto para postar, eu vou lá postar só para... Às vezes eu brinco, tem gente que fala assim pra mim, Adriana, se eu morasse aí nesse condomínio, eu tava todo dia aqui, fazendo negócio, fazendo vídeo, Eu falei, eu tenho até vontade, mas na verdade, na prática, não é assim. Então eu gosto, às vezes, de desconstruir algumas coisas, né? Para que as pessoas se sintam também acolhidas com a realidade. Nossa, eu vou começar, exemplo, as pessoas que entram na Mary Kay acham, eu vou ter que calçar um salto de não sei quantos, né? Eu vou ter que andar maquiada, que eu não sei fazer maquiagem. Então as pessoas criam um sistema e que na verdade não é assim. A maioria das Mary Kays, as meninas que trabalham mesmo, é a camiseta, uma calça jeans, um sapatinho fechado, é o que a gente recomenda hoje em dia. Então uma coisa é o que a gente... Eu falo a gente porque muitas de nós gostamos isso, né? Arrumadinha, mas no dia a dia a gente está lá, bem básica. Então, vamos postar mais isso, falar. Aí, esses dias também é uma coisa que eu não sou de carregar muita bolsa, porque eu levo os produtos tudo dentro do carro, né? Sim. Mas eu fui atender o pessoal no consultório e tinha muita gente lá. E eu precisei levar muita coisa. Coloquei uma mochila pesada, cheia de perfumaria, feminina, masculina, eu levei todas. Levei a bolsa com a demonstração. Uma mochila só com maquiagem, outra com skincare. Eu subi cheia de peso. Eu pedi para ela, tire uma foto para mim, por favor. Eles são meus amigos, são clientes, né? E tire. Ela falou assim, eu falei, pegue as costas aqui. Ela falou, para quê? Falei, para mostrar que de vez em quando a gente é chão de fábrica, a gente vai lá, né, carrega, faz o que precisa ser feito e não postar, não é só aquele negócio bonitinho. Como você falou, às vezes desconstruir um pouco, falar sobre empreendedorismo, mas falar a verdade também, né? Eu tô... Nu e cru, né? Sem filtro. Amanhã eu vou dar um curso lá na prefeitura. Sim. E a primeira palestra é sobre empreendedorismo e sobre vendas. Eu já montei tanta palestra sobre vendas, mas essas vendas não tava assim do jeito que eu quero, da verdade de como. E essa eu montei. Eu gastei nem tanto tempo assim, mas eu mudei toda Formato. para falar aquilo que realmente eu gosto. Por que que o empreendedor, quando você fala para ele, fala qualquer coisa, menos vender? A pessoa às vezes, Adriana, você tem alguma coisa para indicar? Que eu topo qualquer coisa, menos vender. Como se vender fosse algo, né, menor, se fosse ultrajante, ruim. né? E não. Vender. Aí quando a pessoa chega na Mary Kay e fala assim, Adriana, como é que eu começo a vender? Eu falo, ó, esquece o lado vendedora. Deixa lá na sua casa. Você vai usar outra forma. Eu falei, qual é? Seu batom, passa seu batom aí. Ensina outra pessoa a passar batom. O que você gostou nesse batom? Fale sobre o que você gostou. Esquece técnicas de vendas. Quanto mais verdade você pôr no seu negócio, mais você vai vender. Então, às vezes eu gosto de desconstruir para abrir a mente da pessoa para entender que a venda é uma indicação. Por exemplo, aqui você estava me indicando vários produtos, você está me indicando aqui 3 livros para ler. O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre. O negócio também. Indicando pra gente. Então, assim, quando você desmistifica um pouco, né? Ele chegou aqui. Olha essa caixinha, olha que linda. Perfeita. Se eu não vendesse Mary Kay, não tivesse meu acervo, que eu tenho acho que mais de 20 perfumes aberto, eu ia comprar primeiro, porque meu filho vende, né? Sim. Eu sei que são bons.
Maravilhoso. Segundo, que já me chamou a atenção aqui. A embalagem. A embalagem, Eu né? também, Dri. Não chamou? A gente já tá doido aqui para rasgar e passar perfume. É. E, então, assim, voltando lá para a essência, né? É desconstruir esse conceito que as pessoas, essa é a minha fala que eu tenho batido. Vendas, esquece as vendas. Indica, fala. Às vezes a vizinha chega lá, olha, eu comprei esse caminho de mesa ali, olha o bordado. O que acontece? Automaticamente você quer aquele caminho de mesa, quer aquele bordado. Onde você fez? Onde você comprou? Se eu perguntar para a Nirlânia, onde você comprou esse anel? Olha que anel mais lindo. Tá falando do seu anel? Assim, Não, esse aqui? Sim. Ela tá ali sem saber que ela tá me vendendo um anel. Eu gosto de anel grande. Entendeu o que é a venda, Ela vai gente? perguntar onde foi que você comprou. Exatamente, já indico. Já indica o lugar. Que buscar Luciene, Lu. Aí, ó. Já vendeu aqui, meu amigo? Ó, pra Já você, um ó. anel aí, hein? E como o Pedro estava falando, né? Eu já trabalhei em São Paulo, eu já fiz muita coisa. Eu já vendi marmitex no centro de São Paulo, que é a ladeira por geral Meu ali, Deus. com as bolsas cheias de marmita do lado. Os Conheço vidros, muito. A ladeira é ladeira, Ladeira mesmo. é quase que de pé. Porto Ladeira, uma rua ladeira mesmo. E aí vendia pro pessoal ali, tipo, 1h da tarde, 2, né? Porque mais cedo já tinha outra equipe que vendia mais cedo, a gente passava mais tarde para aquele pessoal que trabalhou e não conseguiu. E a gente vendia marmitex, acredite, à noite, o pessoal que dormia lá debaixo da ponte, no Tietê ali, muita gente dorme. Eles passam o dia pedindo dinheiro, chega lá de noite, tudo aquilo que a gente não vendeu, e às vezes era muita marmita. E tinha hora que a gente fazia, tinha um cozinheiro à noite me ajudando para poder dar conta de fazer, embalar e ir para a rua vender. Vender para aquele pessoal ali. A gente fazia uma marmita menor, mas em conta também, mas vendia tudo. Então, assim, todo local tem algo para você vender. Eu vendia de porta em porta, eu trabalhei vendendo saco de lixo preto, aqueles sacos de lixo. E eu fui vender em tanto lá, eu vendi em Campos do Jordão. Conheço todos aqueles hotéis de Campos do Jordão, vendi no Vale do Paraíba todo lá, trabalhando com vendas. Chegar em cada hotel aqueles sacos de 200 litros, vendia. Então, o que você quiser vender, se você quiser vender palito de fósforo, você vai vender. Você vai vender. Em alguma casa lá tá faltando isqueiro. É isso. Entendeu? Então, é a mentalidade. Empreender, para mim, foi transformar a minha mente. Hoje eu sei que se eu sair daqui, eu sair da Mary Kay hoje, amanhã eu tenho minha cabeça cheia de coisas, o que eu posso fazer, eu só preciso fazer o quê? Seguir aquela primeira orientação, falei, acalmar os ânimos um pouco, pensar, porque tem tanta oportunidade, tem Pedro. Muitas. Pedro contando aqui o tanto de coisa que ele fez, eu já fui artesão, fazia brinco, colar, pulseira, aquela época de São João, festa, Muito. lá na Chapada, eu sentada dia e noite, minha tia ajudando, era muita coisa. Então, já fiz bolo, né? Fui lá fazer um curso, pasta americana e não sei o que, depois aprendi. Só que para mim, a gente comia, né? A casa cheia, a gente comia muito, tinha que fazer 2 bolos. A gente tava comendo demais, comecei a engordar um pouquinho e resolvi mudar. Mas tem como começar qualquer coisa. E se tiver com dúvida, procure 2 ou 3 pessoas que já empreendem. Sente com ela, pergunte a Nirlane, você está assistindo o programa? Nirlane, eu estou com uma dúvida que eu quero começar a empreender. Por onde? Você tem como me ajudar? Ajuda. Uma orientação para mim? Nirlane, de tudo que ela conhece, tenho certeza que ela vai pegar o coração dela, assim, porque, como ela disse, eu já a conheço. Eu sei que ela tem propósito nas coisas que ela faz, não é só dinheiro. Ela vai sentar com você, olha, existe isso. Entendeu? Então, qualquer pessoa que estiver empreendendo, peça a opinião de 3 pessoas que ela vai te ajudar. Perfeito, Dri. Ouvindo essa história, é linda, né? Cada vez maravilhoso. que eu vai vejo aqui. crescendo, assim. Ô Pedro, se você me perguntasse assim, à tarde hoje, qual nome que eu daria? Cada tarde tem um nome. Interessante, cada evento, cada noite, cada encontro. Sabedoria. E eu penso que a maturidade faz isso, sabe, Dri? Vai nos ensinando, vai... Vai nos lapidando. Essa realidade que vocês trouxeram aqui, sem experiência romântica e ser o empresário do negócio. Porque tem empreendedores que pensam que empreender é ali fazer, entregar, e não é bem sobre isso. Não olha para o financeiro, viu, Dri? Muita gente não olha para o marketing. Isso aqui é um bom marketing. Sim. Não olha para a gestão de pessoas Isso. e vai perdendo. E aí ele é empreendedor, mas não é empresário.
Tem que ser bem claro isso. Eu preciso ter essa mentalidade lá no meu negócio, com maturidade. Onde é que eu errei aqui? Que eu olho para mim. Estou no serviço público, nas ocupações, mas também tem outros. Eu tenho que ter esse olhar. Tem áreas que eu não gosto. A área financeira, já trabalho no financeiro, mas não é a minha área de paixão. Mas eu tenho que olhar. Tudo bem, tem uma pessoa que olha para essa parte. E aí, nós precisamos ter essa consciência. Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou acertando? Mas sem chicote, sabe? Sem chicote, Pedro. Sim. Porque tem empreendedores que ficam se chacoteando, Sim. Se martirizando, né? se martirizando, porque algo não está legal, sua vulnerabilidade. Mas Se autoflagelando. Sim, se autoflagelando. Obrigada, meu amigo. Sim. A gente precisa vigiar os nossos pensamentos, porque às vezes a gente acha que não, mas a gente está lá, colocando mais fardos nas nossas costas que a gente consegue carregar. E o psicológico, né? A mente, né? Como eu falei, está estudando sobre PNL. Estudar o cérebro hoje em dia, o cérebro hoje, ele que faz a gente ganhar dinheiro, faz a gente perder dinheiro, né? Sim. Ele que faz a gente ser feliz. É uma decisão. Ah, ninguém nasceu, eu não sou rica, milionária. Mas se você decidir ser feliz, ser grato, a gratidão traz tanta coisa boa. E aprender é uma coisa difícil, não é fácil. Todo mundo vem aqui, não, faz a coisa da gratidão, não é todo mundo, não. Nas orações, quando você tem um hábito de orar, né? Eu tenho colocado muito, preciso aprender mais, colocado, em vez de pedir mais, agradecer aquilo que Deus me deu, porque de vez em quando na ansiedade eu estou construindo. Sim. E aí, eu olho para ontem eu morava de aluguel, mas aí hoje eu tô lá com assim, meu Deus, isso aqui tem que fazer, eu tenho que mexer, estão levantando a parte de cima, né, o segundo pavimento, e nossa, isso. E daqui a pouco, epa, calma, Adriana, tá pensando, preocupada com um monte de coisa que tem que fazer, mas esqueceu que eu já fiz a estrutura que foi A mais base, pesada, né? Já levantei, eu já tô morando dentro. É. Eu tô morando dentro da minha casa, e para quem não sabe, né, todo mundo acha, quando vê nas redes sociais a Adriana mora naquele condomínio, eu levantei minha casa, e eu gosto de falar isso, tem algumas pessoas da família que não gostam, eu levantei as paredes, bati a laje, foi só o tempo de arrancar as escoras, mudei sem porta, sem janela, eu tinha um sonho, e ficar morando lá onde eu estava, era distante, o gasto com gasolina para estar indo ver funcionário, aquela coisa, o gasto com aluguel, a água, para onde eu ia morar, eu não ia pagar água. Gente, quando eu somei tudo direitinho, eu sei economia de quase 1.200. 1.200 me aproxima mais do meu sonho. E eu vou estar lá. No dia que eu dormi, primeira noite que eu dormi na minha casa, sem janela e sem porta, a gente colocou tábua, plástico. Gente, sabe aquele ditado que o povo fala, o sono dos justos? Eu não sabia se existia, mas aprendi ali naquela noite, cansada, mas feliz, muito feliz. Acordei assim como se eu estivesse num palácio. Já estava no seu palácio, né? Estava, né? Mas como de parafaseando. E aí é isso, é ser grato nessas coisas. Hoje, eu estou muito melhor do que quando eu entrei, né? Mas tem muita coisa para melhorar. Mas é isso, tomar cuidado com a mente da gente, se a gente não está cobrando demais, né? Exigindo demais, né? Isso é um sabotador. Isso paralisa, isso atrasa. Né? Bom. Muito e muito. Eu, particularmente, tenho um amigo meu que ele escreveu um livro, ele é um autor de 57 livros, né? Renato Rubin. Um dos livros dele chama-se Desconstruindo a Mentalidade de Escravo. E é exatamente isso. Infelizmente, a nossa sociedade, ela é pragmatizada nisso. Tá? Está impregnado, na verdade, na nossa sociedade, a mentalidade de escassez. A mentalidade de escravo. Nós não temos educação financeira no colégio, na escola, nem no primário, nem no ginásio. Nós não aprendemos sobre educação financeira. O nosso país, infelizmente, não investiu nessa base. Porque países de primeiro mundo, eles investem poderosamente em educação financeira. Na China, Japão, Estados Unidos, na Europa, em outros países, é investido de uma maneira muito forte o empreendedorismo. Desde a infância. Então, nos Estados Unidos mesmo, você vê aqueles filmes que aquelas crianças vendendo limonada na porta, aquilo é verdade. Eles realmente vendem biscoitos, ensinam os filhos a vender os biscoitos, a vender a limonadinha na porta, desde pequeno. Ensinam o valor, né, do trabalho.
Não é só o valor do dinheiro, é o valor do trabalho, da conquista. Você aprender a conquistar, que tudo pode ser conquistado. Eu notei algumas perguntas, caso você fizesse, por exemplo, o que é ser empreendedor, o que a maioria das pessoas erra quando tenta empreender e o que separa quem prospera de quem desiste. Então a primeira pergunta é, o que é ser empreendedor? Ser empreendedor é escolher ser protagonista da própria história financeira. Então quando você está na CLT, você não é protagonista da sua história financeira. Você está ajudando e auxiliando o dono da empresa a ser protagonista da história dele, que não é errado, porque é um acordo. Você CLT, perfeito, não é errado isso. Você trocou 8 horas do seu tempo por uma prestação de serviço e ele equiparou aquele tempo com valor e você aceitou. É legal, é justo. Não tem problema ser CLT, nenhum. Mas se você quer ser empreendedor, você precisa ser protagonista da sua própria história financeira. Porque quando você está nessa história financeira da CLT, você não consegue protagonizar o seu desenvolvimento. Você fica limitado a um teto, bloqueado. Agora, quando você é empreendedor, não há limites. Você que vai progredindo, você vai escalando o seu negócio. De 1 você vende 2, de 2 você vende 3, de 3 você vende 6, de 6 você vende 12, de 12 você vende 24, daqui a pouco você está vendendo 1000. Você escalou o seu negócio, você escalou o seu produto. Então, você tem que sair da mentalidade de salário e entrar na mentalidade de construção de ativos, de construção de um dinheiro que vai trabalhar para você. Não você trabalhar mais para o dinheiro, mas agora o dinheiro trabalha para você. Você começa a dar comando para ele. Então, é assumir a responsabilidade do seu próprio crescimento. Você que decide quanto você quer crescer. Se você quiser ficar estagnado, você continua não fazendo nada. Se você quer dar uma guinada, você começa a se movimentar. Você pode ver que um motor de um carro ele só sai do lugar porque existe uma movimentação, uma sincronização. Então tudo na vida que se movimenta precisa de movimento, né? Tudo na vida que sai de um lugar para outro, de uma posição para outra, melhor dizendo, precisa de um movimento, de uma ação. Então você vira a chave, o motor liga. Então você precisa virar a chave do seu motor mental. Muda a mentalidade. Existe um versículo na Bíblia, em Romanos, capítulo 12, que diz assim: transformai-vos pelo entendimento da vossa mente. Então, isso significa mudança de mentalidade, metanoia, né? A palavra metanoia é mudança de mentalidade, mudança de atitude. Então você precisa mudar as suas atitudes. Para você ver coisas novas, para você colher coisas novas, você tem que plantar sementes novas. Então você tem que sair da inércia, da estagnação. Então, empreender é assumir a responsabilidade pelo próprio crescimento. Você tem que assumir a responsabilidade do seu crescimento, mesmo quando ninguém está olhando e quando não há garantia. Porque empreendedorismo não tem garantia, não. Nenhuma. Não existe garantia em empreender. Nenhuma. É como ela disse no início, é uma coisa... assumir riscos. Assumir riscos. O não você já tem. Então você tem que ir em busca do sim. Eu sempre dizia pro meu filho, eu ia vender o brigadeiro, a gente saía com 100 brigadeiros. Cada um era R$2. E ele tinha 7, 8 anos na época. E ele era o meu caixa financeiro. Ele ia do meu lado, no período que ele não estava na escola, ele ia vender comigo, eu levava ele. Colocava uma pochetezinha nele, e ele era o meu caixa financeiro, e ele ia vendo como que empreender. Hoje ele tem uma empresa de publicidade. Ele tem 17 anos, 16 anos, ele já atende clientes na área de publicidade. Ele já cria marketing, já cria propagandas, ele trabalha na área de designer. Ele já entende o que é empreender, mas desde pequeno. Desde com 9 anos ele já era inserido nisso, para entender o que é vendas, entender o que é empreendedorismo. E eu dizia para ele: filho, para cada 20 não que o papai tem, o pai tem um sim. Então eu já tinha o cálculo de que 20 pessoas eu ia oferecer o brigadeiro, 19 provavelmente ia dizer não, e um ia dizer sim. Às vezes aquela que dizia sim comprava 5, comprava 10. Então às vezes o seu sim pode ser disruptor. Você toma 19 não, mas aquele um sim pode virar o game da sua vida. Então, o maior erro é achar que empreender é só abrir um negócio. Empreender não é só abrir um negócio. Esse é o primeiro passo para a mudança de mentalidade sua. Você abre um negócio, você vai empreender, beleza, é o primeiro passo. Agora, você tem que ter educação financeira. A sua visão tem que ser a longo prazo. Tem que ter disciplina emocional. E isso, se você não tiver, desculpa, você não vai conseguir muito além. Você tem que ter, um exemplo, maratona esse podcast, maratona aqui as entrevistas que foram feitas aqui. Tem muitos insights que você vai pegar que você não vai encontrar em cursos por aí. Ou que às vezes você não vai encontrar em salas de aula por aí. A verdade é essa. E às vezes você encontra aqui empreendedores na prática
como a Adriana, que trouxe insights aqui maravilhosos de garra, de determinação, de propósito de vida, de conquista, de desenvolvimento. Então nós estamos aqui para somar com vocês. Nós não estamos dando aula, não estamos causando tipo assim, impressionismo nenhum. Nossa, pelo contrário, nós estamos... eu particularmente me sinto muito gratificado, eu creio que a Adriana também, de poder ser útil. Sim. Porque de estar desse lado da tela é muito útil para nós. E ainda que nós não... Eu acredito que eu acredito que ela também, a Adriana também, não conquistou os objetivos centrais ainda. Acredito que tem muitas barreiras a serem rompidas, né? Muitos mares para ser navegado. Então, eu acredito que você deve fazer isso. Você deve começar a mudar a sua mentalidade desde já. Deixa a mentalidade de escassez, de não dar, não posso, não consigo, e coloca a mentalidade de eu posso, eu consigo, né? Eu sou determinado, eu vou conseguir, né? Eu sou capaz, né? Você coloca, diga para você mesmo, eu sou capaz, eu posso. Ninguém vai dizer isso para você. Se eu disser para você, você é capaz, o que adianta eu dizer que você é capaz se você não acredita na sua capacidade? Então, não adianta alguém dizer A, B, C, se você mesmo aí não se levantar desse sofá, não se levantar dessa cama, não se levantar dessa inércia e tomar uma atitude e acreditar no seu potencial. Porque empreender é isso. Empreender é acreditar no seu produto e acreditar no seu potencial. É isso aí, perfeito. Quem hoje não acordar, não acorda mal, né, Adri? Não. Eu acredito que passaram muitas pessoas, que cada um com seus insights, como o Pedro falou, a gente está aqui com um propósito. Talvez estivesse contratando, a gente falou, não, deixa eu lá, pelo valor eu vou entregar esse negocinho aqui, essa partezinha. Mas ela convidou a gente com tanto carinho e confiou, porque se ela está convidando é porque confia. E se uma pessoa confia na gente, o mínimo que a gente pode fazer, né? É dar valor a essa confiança, né? E vim aqui, é por isso que a gente está com um propósito. São dicas pequenas, são dicas grandes. Nossa, depende da sua visão. Depende muito da sua visão. Como você vai fazer, como você vai começar. Ele estava falando, você tem que acreditar em você. Eu deixo uma dica. Vamos fazer o teste? Não é melhor do que você ficar aí na dúvida? Bora fazer esse teste? Adriana, eu quero empreender, bora empreender. Exemplo, vou dar uma dica, né? Porque cada uma falando daqui do que faz. Mas exemplo, hoje, esse mês na Mary Kay, ela criou não tinha, né? Não sei se é uma promoção de fim de ano, mas exemplo, você compra um batom e você já ganha a sua empresa, você ganha escritório virtual. Se você faz uma venda online direto da empresa, vendi, exemplo, tem uma linha de um kit da Mary Kay, que também é uma propaganda que está na promoção. Uma linha de skincare completa. Ele está com quase R$200 de desconto para o cliente. Você vende esse produto, é lógico que tem material. Quanto? Para o empreendedor que queira... Quanto? Não, o empreendedor que queira empreender. Batom. Não, esse kit aí. Talvez o empreendedor que esteja aqui, ou alguém que quer empreender, a oportunidade. Quanto precisa investir? Não, só o batom. Você compra um batom no valor de R$ 57,90 e você ganha o escritório virtual. Você recebe na sua casa, você vai receber da empresa na sua casa o batom e lá você já tem escritório virtual. Aí eu tô dando uma suposição que a pessoa... reais. 57. Pago da empresa. 57, menos de R$100. Perfeito. Né? Não precisa nem de CNPJ, né? Dinheiro. É isso, precisa ser CNPJ? Não, precisa nem de CNPJ, tá vendo? Você começa no sem ser CPF. maior de idade. Só sendo maior de idade. Mas aonde eu quero chegar não é nem nesse valorzinho. Vamos supor, você vende um kit de produtos para a cliente através do seu site, porque aí você tem um escritório, você tem uma empresa aberta, você cria o seu link. E aí você manda o seu link, a gente está aqui e manda para alguém lá em Brumado. A gente está em Conquista, alguém lá de Brumado, de outra cidade, você manda. A pessoa compra lá. A Mary Kay vai entregar o produto na casa dela. E o lucro do kit vai para sua conta. Olha que Tá? maravilha. Então, dá para você entender que muitas das vezes não é, não tenho dinheiro para investir. Adriana, você falou que você começou com R$2.000. Sim, comecei com 2.000. E a gente sabe que hoje, quanto mais dinheiro a gente tiver para investir, mais produto é pronto entrega, maior o número da venda. Mas também dá para começar assim. Então, a Mary Kay hoje tem, eu tô dando de dica, né? Porque, como você falou, é do zero, né? É para quem tá empreendedorismo, começando do zero.
Então, do zero, você pode começar o seu negócio. Ah, Adriana, eu não tenho nem uns R$57,90. Pega o catálogo, pega meu contato, eu te mando o catálogo. Suas redes depois. Adriana Novaes DMK. D de diretor e MK de Mary Kay. Adriana Novaes DMK. Telefone também tem? 779-9921-9259. Aí você me manda um oi que eu vou te mandar um catálogo. Esse catálogo você vai mandar para sua cliente. A cliente comprou o batom, ela já paga o seu escritório. Ou seja, você não investiu nada, mas precisa de alguma coisa fazer, querer. Nós estamos num país do assistencialismo. Converso com muitas pessoas. Mas você não quer me dar esses produtos para vender? Amiga, eu tive que investir, né? Esse é o caminho. Então, talvez você não está vendo ainda, né, a oportunidade, não está enxergando, mas o meio, né, é esse. Você precisa, como ele estava falando do carro aqui em movimento, o primeiro movimento é a sua decisão. E a sua decisão você pode tomar agora, assistindo esse vídeo. É isso aí. O que você vai fazer depois é outra coisa. Mas a decisão, eu estou decidida a empreender. Decidida a empreender. Vou procurar a Nirlane, vou procurar a Adriana, vou procurar Pedro, vou procurar muitas pessoas que passaram por aqui, vou ver o que eu quero, entender, identificar. Ele estava falando, o que é que você vai começar? Comece por uma coisa que você goste. Né? Exemplo, quem gosta muito de organização, aquela pessoa dona de casa que está ali na limpeza. Gente, hoje a gente está pagando caro para, né? Não sei nem o nome. Secretária do lar. Não é isso? Não. Tem personal organizer. É isso. Organize. Personal Tudo organizer. Tem até isso agora. Organiza. Eu não conhecia, não. Mas tem a faxineira, tem os condomínios. Hoje, Personal faxina, organizer. menos de R$150. Tô sem dinheiro hoje, deixa eu mandar aqui nos grupos, estou disponível para fazer uma faxina, R$150. Pelo menos a gente não tá achando. Você levanta um caixa isso, rápido. né? Sai de manhã, volta o dinheiro em casa para fazer a feira dos meninos, comprar alguma coisa. Quem que faz? Você falou essa frase. Na época do Orkut, né? Do Orkut, eu tinha uma frase lá que depois passei pro Facebook, depois coloquei no status do WhatsApp de muitos anos, o meu era essa. Quem quer fazer alguma coisa, encontra o meio. Quem não quer fazer nada, fica aí arrumando a desculpa. Exatamente. Perfeito, Adriana. Então, reforça sua rede de contatos. Instagram. Adriana Novaes DMK. E o meu celular, 779-9921-9259. Ah, Adriana, não quero ser consultora, mas eu queria uma dica, eu queria uma orientação. Estamos aqui para te servir. Perfeito. Você faz também feiras de evento, né? Organiza, vai na empresa. A gente, na maioria, a gente participa de muito evento. Amanhã mesmo eu tenho 2, é o dia todo. Amanhã tem o curso na prefeitura. Então, Na Polícia para Mulheres. Com Mel, Lisiane, Efigênia, turminha boa. turminha boa. Muito bem. Depois a gente vai passar por lá. Tem também a sala do empreendedor, que é A sala do mista, empreendedor. homens e mulheres. Nós vamos passar por lá. Sim. Nós vamos passar por lá. E os homens também estão se cuidando, não estão, Pedro? Deve cuidar. Quebrar isso, né? Que são mulheres que se Tem que cuidam, os quebrar esse homens tabu estão aí. se Tem cuidando. uma linha masculina. Ela é Olha própria aí. para o homem. Né? Os homens hoje estão... É mais aquele das cavernas, não. Hoje eles estão cheirosos. Você viu aqui os perfumes. Tem o seu skincare, tem um autocuidado, né? Então, tá todo mundo se cuidando. Tem Não perfil. perde a masculinidade. Ah, Se não. cuidar, Não. né, Belo, fica gosta bonito, digníssima. né? Claro, Não é? deve. Perfeito, Dri, perfeito. Eu conheci Dri no grupo de mulheres, honrando aqui a líder, a Patrícia Salles. Honrando você, Patrícia, porque foi lá que eu conheci várias mulheres. Vários movimentos. Foram vários. Ela pode, depois ela foi amadurecendo por Ainda mulher, e tem, né? Então é sobre isso. É criar possibilidades. Criar. E eu já cheguei aqui buscando. Eu falo que eu cheguei, eu procurava uma associação. Falei, eu vou procurar uma associação de mulheres, alguma coisa, e se não tiver, eu vou criar. Vou Isso. criar em Conquista, que eu morava em Biquara, cheguei pra cá, vou criar. Mas quando eu cheguei aqui achando que não tinha, né? Porque eu procurava, demorou um pouco a achar. Mas depois eu achei tanta coisa. Tem. Gente, mas tem tanta Tem. rede de apoio, de ajuda, de orientação, de movimento. Tem internet. Hoje a gente passa 80% do nosso tempo na internet, internet. é bestando. É. É bestando. Exatamente. E
15% ali eu aproveito e 5% você está usando ela de forma Errado. então Perder tempo. eu já estou assim 80% de forma errada, os 15% aproveitável, os 5% que é estudando e com foco. Isso, São um número isso aí. muito pequeno, né? Eu gosto de vez em quando pesquisar sobre esses dados, né, para a gente estar por dentro. Então veja aí, você está com a máquina de ganhar dinheiro e está aí. Eu falo assim que a gente chama rede social. Rede social não é social. Ela não é para bater papo. A gente usa para bater papo, mas ela é uma fonte de comércio. Então tem gente lá que está lucrando muito e tem gente que está perdendo muito. Sendo consumidor. Porque perder tempo hoje a hora é complicado você achar um empreendedor com horas sobrando para não fazer nada. É verdade. É isso, perfeito. Pedro, qual é o seu canal de contatos? É HP Publicidade Oficial, nosso Instagram. E o meu número é o 679-8469-9711. HP Publicidade Oficial. E o meu contato do WhatsApp é 967 DDD 98469-9711. Bom, deixando minha palavra aqui de gratidão também, deixando também uma dica, aproveitando o gancho aqui da minha amiga Adriana, sobre o digital. Existem vários meios de você monetizar através hoje do seu celular, através hoje da sua rede social que você tem, Instagram, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, enfim. Se for perguntado a qualquer empreendedor ou qualquer multimilionário qual que é o maior ativo que ele tem, ele vai dizer o tempo. Então, o nosso maior ativo é o nosso tempo. Então, tempo de tela no celular, tempo de tela no WhatsApp, tempo de tela no Instagram, você pensa que não, mas se você perguntar qual é o produto do Instagram, qual é o produto do Facebook, do WhatsApp, né? Você é o produto. Eu sou o produto. Nós somos o produto. Eles ganham, monetizam conosco. O Facebook é gratuito, Instagram é gratuito. Não, você é o produto. Eles estão lucrando com você. Essas empresas lucram com o seu tempo de tela, lucram com a sua atenção, com a sua curtida, com as suas selfies, com as suas publicações, com o tipo de vídeo que você assiste. Isso tudo é um tipo pelo qual as empresas monetizam. Então você e eu, nós somos o produto dessas redes sociais. Essa é a mais pura verdade que poucas pessoas entendem, mas é uma realidade. Você é o produto da rede social. Então, você tem que fazer o quê? Você tem um celular, você tem vários meios de você monetizar hoje. O sistema que a Adriana falou aqui, se você me permite, chama-se dropship. Hoje você vende sem ter estoque. Então, o sistema de venda sem estoque chama-se dropship. É uma coisa antiquíssima. Quem fazia isso era a Polishop. O Apolinário. O Apolinário, no Brasil, é um dos maiores dropship que existiu. Porque tudo que você comprava na Polishop, na época lá atrás, antes de ser o que é hoje, não tinha pronta entrega. Mas você comprava, tinha uma empresa que fabricava até chegar em você. Muitas vezes não tinha nem estoque. Então é um sistema de dropship. É antigo. Mas hoje popularizou e você pode fazer dropship pelo celular. Então hoje você pode se cadastrar na Shopee. Em vez de você ficar comprando na Shopee, que tal vender produtos da Shopee? Em vez de você ficar namorando a blusinha da Shein, que tal você se tornar um afiliado e vender produtos da Shein? Para pessoas que querem comprar. Talvez você está na escassez, está passando uma situação difícil, está falando, eu preciso de um negócio. Então, eu não sei vender maquiagem, eu não gosto de vender maquiagem. Tudo bem. Ela deu o exemplo aqui, te deu na mão o link, depois ela vai dar o link para você. Mas você vai lá na Shopee, na Shein, todas essas redes sociais, ou melhor dizendo, esses marketplaces, tem marketing de afiliado. E você pode monetizar vendendo produtos dessas empresas com um sistema chamado dropshipping com o seu celular. Então, ao invés de você estar consumindo a internet com coisas infrutíferas, você pode passar a produzir resultados, monetizar com esse seu tempo. Isso é chamado dropship. Tem muitos mecanismos, falta tempo para nós aqui que eu poderia entrar em muitos métodos para você lucrar com a internet. Hoje eu vendo produtos em atacado. Hoje meu foco não é varejo. Meu foco desses produtos aqui todos são em atacado. Eu tenho uma lista de transmissão com mais de mil mesmo, clientes. Meu potencial, que eu filtro de 1000, 5, 3 compram. Esse é o processo diário. Não é 1000 que compra, 3, 5 diário, mas eu tenho que aumentar cada vez mais minha lista para cada vez aumentar. Mas meu foco é atacado.
Então hoje eu vendo no atacado. E você pode pegar esses produtos e revender em varejo. Ou revender com uma margem menor também em atacado. Depende da sua dinâmica. Mas você tem que criar toda uma estratégia. Então é muito importante hoje você pegar a rede social e fazer dela o seu mecanismo de venda. Tá? Tem um orgânico, mas hoje a maioria das empresas continuarão no orgânico, mas naturalmente já migraram para o digital. Porque senão vão ficar abaixo. Então o que ela acabou de dizer que a Mary Kay fez, vai te dar uma loja virtual. Você não vai gastar nada. Você não vai precisar do CNPJ. Você não vai precisar contratar o meu filho, porque o meu filho cria lojas, meu filho cria sites. Não vai contratar ele, que a empresa já vai dar o site pronto para você ir lá com o seu login e senha. Você pegar ali e começar a anunciar no seu Facebook, você começar a anunciar no seu Instagram, nos seus status do WhatsApp, e as pessoas comprar e você não ter o estoque, mas a empresa vier direto do seu cliente e na sua conta está o dinheiro, você não tem desculpa para ficar parado. Olha, é isso aí. Você não tem desculpa para Hoje tivemos aula aqui, experiência, dicas, 2 empreendedores com dicas para você. Estamos encerrando. Quero agradecer assim a Adriana. Eu sei que sua vida é corrida, é dinâmica, tem a família para cuidar, todos os papéis. E deu um tempo pra gente, sabe? Nos presenteou por seu tempo. Então, somos muito gratas. Quando eu falo somos, que é toda a rede de empreendedora que assiste. Muito obrigada, Adri. Pedro também deixou lá sua empresa para estar aqui, né, Pedro? Muito bem. Transportando, contribuindo para as pessoas. Muito obrigada. E assim encerramos nosso programa. Eu poderia, com esse encerramento, eu poderia fazer uma oração, se me permite, por favor? Você quer fazer ao vivo? Não, deixar gravado, abençoando, porque eu acredito que... Permite? Pode ser? É coisa rápida, 1 minuto. Tá. Mas eu queria agradecer a Deus, porque se eu tô aqui, sim, eu acredito que é pela bondade e a misericórdia de Deus. E eu creio que Deus ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu não revelei até agora, mas eu também sou pastor de igreja. Já desde o ano de 2008. Então, sou ovelha. Então o meu chamado é servir. E eu fui chamado para servir. O empreendedor, ele serve. E eu sirvo ao reino. E eu queria ser muito grato a você, Nirlânia, por abrir esse espaço para tantas almas. Tantas pessoas que às vezes estão depressivas, com baixa estima, tristes, mas que através de seus programas, dessas entrevistas, terão suas vidas transformadas. Você é um agente de transformação. Que Deus continue te abençoando. E você continue sendo essa pessoa, esse agente divino de transformação na vida das pessoas. Tirando as pessoas do zero e levando elas a algum lugar melhor. Que Deus te abençoe. Amém, nós todos. Obrigado, Pedro. Senhor Deus, eu te agradeço, rica e poderosamente, por essa oportunidade que nos foi dada. Pela vida da Nirlânia, que tem feito esse programa para abençoar vidas, lares e ajudar as pessoas a sair do zero e chegar a lugares melhores. A Adriana, uma serva do Senhor, uma empreendedora maravilhosa, uma mãe extraordinária. Esposa, amiga, fiel. Obrigado por seu testemunho, por seu incentivo deixado aqui. E minha vida, Senhor, que também tem o propósito de servir. E a esse programa, que tem alcançado tantas pessoas e vai continuar alcançando. Que quem assistir esse podcast possa ser tremendamente alimentado pelo conhecimento e abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aí, obrigada, Pedro, porque ele permitiu ficar mais um tempinho. Pedro. Muito obrigada, Pedro, que eu tenho um compromisso ali. É pastor, então, finalizando? Eu não sabia. Eu deixei obrigada. Por, né, pela misericórdia de Deus. Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. 20 anos já pastoreando praticamente quase. Obrigada. Oração muito linda. Gratidão. Obrigada. A energia muda. Percebe? Sim. Como a energia muda. Só para finalizar, uma certa época eu estava alugando os corpos. Eu passei por vários, até ter meu escritório. E fui lançar um livro. No dia que eu fiz meu lançamento, eu fiz um louvor de oração e levei um momento de adoração ao Senhor. Eu fui chamada a atenção, em particular, pela dona do espaço. E ela falou que não é permitido fazer esse tipo de atividade. Aqui é um ambiente empresarial, é um local de tecnologia. E eu entendo claramente que na Bíblia fala onde não pode falar o nome de Deus, retira o pó da sandália e se retire. E se eu agradecer a pessoa, pedir desculpas por não ter feito a comunicação, e naquele momento eu saí do espaço e não voltei mais. E tá tudo certo. Então, quando eu perguntei a Pedro, porque tem um espaço dele, o tempo dele,
Mas eu percebi que nós ganhamos. Então, muito obrigada. Agora eu finalizo como pastor. Né? Muito obrigada, Adri. E estou muito contemplada com esse nosso podcast. Foi maravilhoso. Foi assim, extraordinário. Muito obrigada. Empreendedores, muito obrigada. E nos siga, se inscreve no nosso canal. Vamos aumentar essa rede de empreendedores. Beijo no coração e até o próximo encontro. Valeu. Tchau.